Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Ferraz, estou aqui hoje para falar sobre carregamento de pontes, viadutos, obras de arte especiais, enfim, tudo aquilo que envolve carregamento e ação de tráfego de veículos sobre uma estrutura. O trem tipo, ele é caracterizado pelas NBR 7188, a última revisão de 2013, e ele é uma ação, ou seja, a ação é todo o efeito que causa uma solicitante sobre uma estrutura. Recruta a capacidade resistente de um elemento estrutural. Então, o trem tipo ele é uma ação oriunda dos veículos sobre a ponte e o viaduto. A NBR 7188 caracteriza duas principais, as que mais utilizamos em projetos de pontes, que é o TB45 ou classe 450 e o TB24 ou classe 240. Por que é 45? Porque o somatório das rodas é 45 toneladas ou 24 toneladas ou 450 kN. Muito bem, este é o esquema do nosso trem tipo. Parece um veículo da NASA, eu sei, mas é bem isso daqui. Nós temos 6 rodas, cada uma de 20 por 50 centímetros, e elas estão espaçadas aqui na horizontal a cada 1,5 m da borda do veículo e entre si, e na vertical estão entre si espaçadas com 2 metros e a 50 centímetros da borda. Ao redor disso daqui, eu tenho um carregamento constante de 500 kg por metro quadrado, ou 5 kN por metro quadrado. Cada roda aqui para o TB45 terá 7,5 toneladas ou 75 toneladas. Se eu fizer um corte aqui fora, longitudinal, eu tenho somente um carregamento distribuído de 5 kN por metro quadrado. Se eu fizer um corte longitudinal aqui no meio, eu vou ter um carregamento de 5 kN à frente do veículo, outro carregamento de 5 kN atrás do veículo e as rodas com os seus carregamentos pontuais. O carregamento do trem tipo ele é uma ação dinâmica, mas nós colocamos ele no modelo estrutural como uma ação estática. Uma forma de ponderar um efeito dinâmico e, entre aspas, transformar em um efeito estático é ponderar pelos coeficientes. Basicamente nós temos 3. Coeficiente de impacto vertical, coeficiente de número de faixas e coeficiente de impacto adicional, e é sobre eles que eu vou falar agora. O impacto vertical ele é 1,35 para estruturas que vão menor que 10 metros, ou seja, pontes menores que 10 metros de vão, 1,35. Você já vai majorar para o nosso carregamento oriundo do trem tipo, você vai colocar esse coeficiente. Além disso, nós temos para vãos que são maiores que 10 metros e vão até 200 metros, nós temos que respeitar essa fórmula aqui. E se você for colocar aqui nesse espaçamento de vão, né, 20, 25, 30, 35, 40, no máximo 45 que a gente trabalha com vigas longarinas protendidas lançadas, você vai perceber que quanto maior o vão, menor o coeficiente de impacto vertical, o que a princípio não faria muito sentido, porque ela é mais flexível por causa do vão maior. Entretanto, a seção transversal possui uma inércia muito maior, as vigas são mais altas, existe uma relação vão-altura da viga e nós podemos calcular o impacto vertical dependendo do vão. O número de faixas depende do N, que é o número de faixas e é sempre maior que 0,9. Lembrando que nunca consideramos acostamentos, né, e faixas de segurança, somente faixas rolantes. Impacto adicional, quando você está entrando numa ponte e tem o encontro da ponte ali onde nós temos nós chamamos de laje de transição. Essa laje de transição ela fica sobre o solo, apoiada no solo, com uma junta Freycinet de rotação liberada para o encontro da ponte. O que acontece é que quando nós chegamos ali, se ocorrer um recalque, um adensamento desse solo, o carro faz um solavanco, tutum, e você com certeza já sentiu isso. E principalmente o coeficiente de impacto adicional é considerado nesses pontos
para majorar e ponderar o carregamento do trem tipo. Nesse caso aqui, 1,25 para concreto e pontes mistas. Então, o meu Qzão, que é o carregamento pontual, e o meu Qzinho, que é o carregamento distribuído do meu trem tipo, ele será majorado pelo coeficiente de impacto vertical, pelo coeficiente de número de faixas e pelo coeficiente de impacto adicional. Como que nós fazíamos antes das ferramentas computacionais de cálculo e dimensionamento? Era muito mais complicado. E aqui eu só estou falando do cálculo de solicitantes, momentos fletores, esforços cortantes, torções, enfim, tudo que vai solicitar a nossa estrutura. Mas digamos que eu vá calcular aqui a minha viga 1. E eu precisava saber o que meu carregamento de tráfego ia influenciar somente na viga 1. Eu pego o meu caminhão, coloco na minha posição mais crítica, a roda encostada na barreira de um Jersey, e vou colocar os meus carregamentos aqui distribuídos. Muito bem, a gente usava um recurso que nós chamamos, ainda usamos e é muito útil, se você não sabe, estude, que é linhas de influência. Eu desenhava uma linha de influência para a viga 1 e eu ia multiplicar carregamentos distribuídos pela área da influência aqui embaixo e carregamentos pontuais pelas ordenadas. Multiplicava pelos coeficientes de impacto, fazia o somatório e chegava em um trem tipo longitudinal resultante. Esse trem tipo longitudinal resultante eu colocava sobre a minha viga e calculava os momentos fletores e esforços cortantes. Era tudo muito mais complicado. Hoje em dia, graças a Deus, somos privilegiados, mas ao mesmo tempo isso é a maldição de muitos que não estudam e não sabem esses recursos. Mas nós fazemos cálculos por método dos elementos finitos, por softwares BIM, e fazemos isso de forma muito mais prática e minimizando o risco de erro. Eu trabalho com o software CA Engineer e eu tenho aqui um tabuleiro onde eu tenho a transversina aqui. Essa transversina ela serve para travar as vigas à rotação e também para apoiar as vigas quando for trocar aparelho de apoio, as minhas 4 longarinas e uma laje. Eu já deixei aqui o meu trem tipo montado e eu vou colocar da forma mais simples possível o carregamento do trem tipo. Aqui os meus 5 kN atrás do veículo, lateralmente e à frente do veículo. E aqui as 6 rodas de 7,5 toneladas, ou 75 kN cada uma. Vou aplicar esse meu trem tipo sobre o meu tabuleiro. E eu já tenho aqui o meu trem tipo com as rodas e todo o carregamento de trânsito ao redor da minha estrutura. Bem, uma pergunta que surge muito. Daniel, mas é só um veículo e os demais? Os 500 kg por metro quadrado aqui representam muito bem os demais veículos que ocorrem nessa estrutura. Eu vou rodar aqui meu modelo para calcular e eu quero ver aqui duas coisas: deslocamentos tridimensionais máximos e o máximo momento fletor e cortante. Bem, já está calculando aqui. Vou pedir primeiramente nos resultados os meus deslocamentos tridimensionais para um estado limite de serviço. Processando. Eu estou com 50 milímetros aqui. Eu preciso fazer essa verificação se passa de norma, tá? E agora eu vou pedir aqui no meu resultado forças internas 1D. Eu vou pedir o meu momento principal nas minhas vigas para estado limite último. Perceba que a minha viga mais solicitante para aquele trem tipo é a segunda viga aqui com 4.605 kN/metro. Se eu pedir o esforço cortante máximo aqui, eu estou com 574 kN, ou seja, 57 toneladas, aplicados aqui na minha primeira longarina. E é dessa forma que nós fazemos cálculos estruturais com trem tipo. Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você e
Até a próxima!